assim nós chegamos aí ao momento da mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria e mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui compartilhando aí mais uma porção, né, desta palavra que tem nos sustentado, palavra essa que tem cuidado de nós, né, Áurea? Nos ensinado e mantido, né? O interessante é isso, nos ensina e nos mantém no caminho que nós devemos seguir. Isso aí para nós é um privilégio muito grande de poder estar envolvidos, né, na pregação desta palavra. E não só nós, né? É o caso aí da irmã Joana, né? E tantas outras pessoas que ao longo de um dia passa pelo estúdio dessa rádio, né? E de outras rádios mais, né? E de outros meios de comunicação mais, né? Com esse nobre, né? Tão nobre aí, tão nobre missão. Isso. Tão nobre missão que é de levar as boas novas de salvação. Então, a todos vocês, que Deus possa continuar os abençoando, esclarecendo e trazendo a vocês, né, a revelação da palavra de Deus. A você que é presente conosco, nós desejamos aí que as boas mãos do Senhor possam estar te abençoando nesse dia, te concedendo aí a graça do céu sobre sua vida, sua família e aí em todos os seus projetos de vida. Queridos, para a nossa rápida meditação, o livro é João, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 3 me veio à mente aqui, o presbítero Lúcio, né, Áurea? Né? Deus te abençoe, meu irmão, aonde quer que você estiver, sempre presente conosco, você e toda a sua família. Amém. João, capítulo de número 3, versículo de número 3, vai dizer assim a palavra do Senhor. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí com o nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, quando nós pegamos os evangelhos e começamos a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos ver aí, né, a passagem de Jesus por essa terra. Nós vamos ver grandes sinais, prodígios, o céu se manifestando, curas, né, o sobrenatural agindo, mas as parábolas, né? Nós vamos ver tanta coisa linda, mas também tem uma outra fonte. A Ontem estava analisando uma outra fonte de ensino muito grande que os evangelhos vai nos trazer e que raramente nós mencionamos. Contamos a história, mas mencionamos que é uma grande fonte, são os encontros que Jesus teve aqui nessa terra. Encontros com pessoas que mudou história e continua mudando histórias. Os encontros, e são muitos que a Bíblia vai narrar, mas eu não estou aqui me referindo de encontro com uma multidão, isso era normal. Eu estou falando daquele encontro em particular com homens e mulheres resolvendo problemas, trazendo para nós, por este encontro, grandes ensinos e o milagre de Deus. Porque ninguém que encontra com o Senhor, né, Áurea? Ninguém que encontra com o Senhor sai da mesma maneira, só sai se quiser, porque mudança e nova história de vida o Senhor tem para todos nós. Então os encontros, e a Bíblia vai narrar o encontro do Senhor com o cego Bartimeu, vai narrar com Zaqueu, né? Isso é uma história que você gosta muito, né? Sim. Vai narrar a mulher samaritana e tantas outras pessoas, com Jairo, né, com o centurião, e tantas outras histórias lindas, e cada uma delas com as suas particularidades, cada uma delas trazendo para nós ensino, cada uma delas com as suas diferenças e trazendo o agir de Deus na vida de cada um, independente do problema. E nesta oportunidade não é diferente, nós vamos pegar mais um encontro, né? O encontro com o jovem rico, né? Que traz também um grande ensino, mas
onde hoje a Bíblia vai nos narrar no livro de João, aí nesse capítulo de número 3, do versículo 1, os 21 versículos, né, vai falar acerca deste encontro que o Senhor teve com um homem chamado Nicodemos. É uma história que ela é muito pregada, ela é uma história que ela é muito conhecida para nós, né, que temos por hábito, né, de ler a palavra de Deus. É uma história muito conhecida, mas por mais que nós lemos, por mais que nós conhecemos, mais essa história tem a nos ensinar. Pois bem, a Bíblia vai nos dizer que o cenário aqui era este encontro. Um homem vai procurar o Senhor Jesus. A palavra de Deus, Áurea, especificamente, ela não demonstra qual que era a intenção específica de Nicodemos. O que Nicodemos queria, né? Para falar assim, não, este aqui era um motivo. A Bíblia não vai narrar o motivo, mas a Bíblia vai dizer que ele teve essa curiosidade, senão ele não procuraria. A Bíblia vai nos dar a entender que ele teve a curiosidade para estar mais perto daquele que ouvia falar, para estar mais perto e entender um pouco mais acerca daquele que era presente na terra e estava revolucionando a sua época, trazendo manifestações que somente o céu poderia trazer. Então a Bíblia não vai falar qual que foi o motivo específico, mas a Bíblia vai falar que Nicodemos, ela vai nos dar a entender que Nicodemos, ele era uma pessoa que ele tinha um certo reconhecimento, até porque ele era um homem conhecedor das leis, até porque ele era uma autoridade em Israel, até porque ele era uma pessoa conhecedora acerca das leis de Moisés. Mas ele queria um pouco mais, e a Bíblia vai dizer que ele então vai até Jesus. E a Bíblia vai falar que ele chega diante do Senhor, ele reconhece no Senhor poder. Isso é maravilhoso. A Bíblia vai falar que reconhece que ele é mestre. A Bíblia vai falar que reconhece o céu manifesto na terra. Em outras palavras, o céu se manifestando na terra através de Jesus. E ele vai dizer isso confirmando com as palavras que diz que ninguém, então ele deixou bem claro, é somente o Senhor. Ninguém pode fazer aquilo que tu faz se o céu não for presente com ele. Então ele reconheceu que o que o Senhor fazia era do céu, mas nós temos um Deus que conhece além de palavras, né, Áurea? Quando para nós conhecermos, entendermos, nós temos que conviver, nós temos que ouvir, nós temos que passar um determinado tempo com alguém ou com algo para nós conhecermos, nos familiarizar da real situação. Mas o Senhor não precisa nada disso. O Senhor não precisa nada disso. Ao aproximar de Jesus, o Senhor sabia muito bem quem era Nicodemos. E o Senhor sabia muito bem a intenção do coração de Nicodemos, e muito mais que conhecer, o Senhor sabia da necessidade que ele tinha. Então, diante de tudo aqui que ele fala, reconhecendo o Senhor, chegamos no versículo de número 3, que foi a resposta que o Senhor deu. E a resposta que o Senhor deu a ele, ao abrir a boca para responder Nicodemos, o Senhor falou aquilo que ele precisava para colocar a sua alma em segurança. E a palavra do Senhor aqui foi esta, em resposta. Ou seja, resposta de quê? Resposta à abordagem de Nicodemos, reconhecendo Deus como sendo, né, o Senhor Jesus, que faria aquilo que somente o céu poderia estar fazendo. Em resposta ao reconhecimento de Nicodemos, o Senhor vai dizer para ele assim: e Jesus declarou
Te digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Queridos, aqui o Senhor, ele já havia a ciência daquela vida. O Senhor já sabia a necessidade daquela vida. O Senhor já sabia que, por mais que Nicodemos era uma pessoa de conhecimento, de posse, de posição social, alguém que exercia autoridade em Israel, o seu estado ainda estava aquém da salvação. E aí o Senhor, ele vai diretamente ao ponto. Isso é maravilhoso, sabe? Não tem aqui meias palavras, né? Não tem aquilo que o pessoal da roça, né? Conforme você fala, os arrodeios, não tem. Os arrodeios não tem. É direto. É direto. Ele veio com aquela conversa, né? Se apresentando diante de Jesus, reconhecendo os feitos de Jesus. E conhecendo o coração daquele homem, Jesus vai direto ao ponto da sua necessidade. E a necessidade aqui era uma só, era a salvação. Embora sendo conhecedor, embora sendo cumpridor, embora sendo uma pessoa de bem, embora sendo uma pessoa de respeito, embora tendo virtudes, que aqui ele apresenta virtudes, até com o próprio Senhor Jesus. Ele apresentou a virtude de reconhecimento, de entendimento, mas tudo aquilo que Nicodemos ele possuía, o Senhor, vendo aquele coração, o Senhor entendeu que tudo aquilo que ele tinha e era em Israel, ainda ele estava longe da salvação. Daí a palavra direta àquele homem: te digo uma verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, o que aqui o Senhor estava chamando Nicodemos, conforme vai narrar os versículos seguintes, é para ele se tornar uma nova criatura. Somente o conhecimento que ele tinha acerca de Deus, acerca do reino de Deus, não era o suficiente, ele precisava de mais. E conforme o Senhor vai narrar aqui, é muito mais, porque coisas precisavam de ser adquiridas e coisas precisavam de ser tiradas da sua vida. Daí o entendimento da palavra do Senhor, pelas palavras de Jesus: te importa é nascer de novo. Ou seja, nascer de novo é uma forma simbólica do Senhor falar para ele: olha, Nicodemos, falar para mim e falar para você: olha, a humanidade, o que te importa é se tornar uma nova criatura. Aleluia. É a palavra do Senhor nos chamando a atenção. E aqui, para esta rápida reflexão, eu aprendo duas verdades aqui. Olha, Aura, que coisa maravilhosa que isso aqui nos dá um ensino. Duas verdades que a palavra do Senhor vai me dizer: que jamais nós chegaremos ao céu. Guarda isso no seu coração, meu querido. Jamais nós chegaremos ao céu com as nossas verdades. Jamais chegaremos ao céu com o nosso próprio entendimento. Jamais chegaremos ao céu com a nossa própria justiça e com os nossos recursos. Jamais chegaremos. Aqui não é a minha verdade, é a verdade de Deus. Aqui não é a minha justiça, é a justiça de Deus. E isso tem levado muitas pessoas a viver este engano. Eu acho que eu posso, quando na realidade não posso. Eu acho que eu vou, quando na realidade não vou. Eu acho que eu tenho, quando na realidade não tenho. E isso é um problema muito sério. E a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção acerca desta questão. Não é o meu recurso, não é o meu entendimento, não é aquilo que eu acho que devo fazer, é a palavra de Deus. A orientação para a minha vida é a palavra de Deus. A direção para a minha vida é a palavra de Deus. O entendimento para a minha vida é a palavra de Deus. Não é
o que eu acho, não é o que eu defendo, não é aquilo que eu quero fazer, não é do meu jeito, é a palavra de Deus. Um dia desse nós vimos um versículo maravilhoso, eu até esqueci de memorizar esse versículo, que fala que é o Senhor que nos ensina o caminho. E é o Senhor que nos mantém no caminho. Então, fora do Senhor não tem salvação, não é meu entendimento e nem meu recurso, é salvação. Então, aqui eu aprendo esta grande verdade, que não adianta eu ser cheio do conhecimento, não adianta eu ser cheio do meu entendimento, não adianta eu ser cheio da minha própria justiça, porque eu posso chegar em qualquer lugar, menos no céu. Era o caso de Nicodemos, cheio de recurso, porém longe do céu. Daí a palavra direta de Jesus é o que te importa. Ou seja, para você, a necessidade é se tornar uma nova criatura, ou nascer de novo. E é isso que o Senhor tem para nós, querido. Não é eu, é o Senhor. Não é por mim, é pelo Senhor. A Bíblia vai falar que pela graça. E aonde você entra? Na fé. Na fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas é o Senhor. A direção, a orientação é do Senhor. E o recurso é do Senhor. É o céu operando em nosso favor na questão da salvação. Não entra mão humana, não entra recurso humano, não entra capacidade humana e nem influência humana. Não entra, é pela graça de Deus, é pela graça do céu se manifestando a nosso favor. E para me fechar aqui, o outro ensino que eu tenho aqui, que é necessário. Se eu já aprendi aqui que não é o meu recurso, que não é as minhas ideias, que não são aquilo que eu defendo como as minhas justiças, que não é o meu entendimento, então o que eu aprendo aqui? Que é necessário eu me tornar uma nova criatura. É necessário. Caso contrário, conforme diz a palavra do Senhor, ninguém verá a Deus, muito menos participará do seu reino. E aí você fala, mas como? Como nova criatura? É pela palavra do Senhor. É pela palavra do Senhor. Não mais as minhas ideias, agora as ideias é a do Senhor. Não mais os meus sentimentos, agora os sentimentos é o do Senhor. Não mais o meu posicionamento, mas é o posicionamento do Senhor. Não mais aquilo que eu defendo, mas é a orientação da palavra do Senhor, é viver a vontade do Senhor. E aí nós vamos nos tornando. Quando nós damos lugar para que, quando nós entendemos esta verdade, queremos esta verdade, reconhecemos ela como sendo um meio, conforme a palavra apresenta, é o único meio de salvação. E desejamos ela para a nossa vida, olha, muitas pessoas que estão nos ouvindo podem falar assim, isso é impossível, mas não é. Nunca foi. Para o homem, sim. Mas para Deus, não. É só você precisa, o que você precisa é somente de dar o espaço para o Senhor trabalhar. E coisas que nós defendemos, pecados de estimação, coisinhas que são nocivas à saúde espiritual, a maldade, a impiedade, vai saindo de nossa vida, olha. Nós vamos deixando isso, e isso vai ficando para trás. Por quê? Porque a palavra do Senhor, a presença do Senhor em nossa vida, ela tem esse poder. Senão o Senhor, Ele não nos daria essa orientação. Tem que ser uma nova criatura. Se fosse impossível, não teria. Se fosse impossível, não teria a possibilidade de salvação, mas se tem é porque o Senhor nos dá a possibilidade. E aonde eu tenho que entrar é dando o espaço para o agir de Deus, a ponto de chegar a minha vida a ser o reflexo de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, que vai dizer assim, que aquele que está em Cristo
é nova criatura. Por quê? As coisas velhas. Que coisas são essas? O que a Bíblia está falando aqui? Que coisas velhas são essas? É a maldade. É a impiedade, é uma vida de pecado, é uma vida de impureza, é uma vida longe do Senhor, e a palavra do Senhor vai me dar garantia, querido, em forma de promessa, que essas coisas, elas já são passadas. Eis que tudo. Eu acho bonito esse tudo, olha. Esse tudo, ele é tremendo. Esse tudo, ele é tremendo. Esse tudo, ele vai falar que o Senhor, ele é poderoso para te limpar. Aí se você falar assim, mas você não sabe quem sou eu, o que eu fiz, o que eu falo. Não interessa quem você fez, o que você fez. Não interessa o que você fala, mas se você der esta oportunidade, a palavra do Senhor que vai garantir que é tudo. Tudo na tua vida pode ser mudado. Tudo se fez novo. Isso é maravilhoso. Isso aí fala da grandeza do nosso Deus mudando a nossa história. É uma história bonita, uma história triste no mesmo tempo. E uma história que nos ensina muito, né? Traz muitas lições de vida para nós. Porque o Senhor Jesus, ele não nos quer como um admirador secreto, né, Ivan? Com certeza. Ele nos quer como adorador. E o verdadeiro adorador é aquele que deixa tudo se fazer novo na vida dele. E nós vemos no passar do tempo aí, quando nós começamos a estudar sobre Nicodemos, nós vemos que ele se tornou um admirador secreto de Jesus. Portanto, ele foi ter com Jesus de noite. O que nós entendemos com isso, né? Ele sendo um membro do Sinédrio, como ele poderia aparecer com Jesus nas praças, né, Ivan? Não tinha como. E o que faltava nele era realmente a renúncia, né? Porque posicionamento, né? Posicionamento. Ele era alguém de uma posição muito elevada, a qual ele não queria, nós vemos que ele não queria renunciar, não tinha força para renunciar, mas ele não deixava de admirar Jesus. Portanto, como nós já ouvimos, né, ele confessava com a boca dele que ninguém poderia fazer as coisas que Jesus fazia. Então, nós vemos que lá na frente você vai ler na sua Bíblia, em João, no capítulo 7, no versículo 50 ao 52, lá no Sinédrio, quando eles iam prender Jesus. Nicodemos, como conhecedor da lei, ele começou a citar a lei e sentiu o desejo de defender Jesus, porque eles estavam sendo injustos com ele. E ele começou a contender ali como podia condenar Jesus sem primeiro ouvir e saber o que ele tinha feito de errado. Ele começou a citar a lei, mas a lei não faz assim, a lei não pode fazer assim. O que ele estava sentindo? Vontade de defender Jesus. Mas, na verdade, Jesus, nós temos, é ele que é o nosso defensor. Quando nós deixamos o novo acontecer na nossa vida. E Nicodemos querendo ser defensor de Jesus. Jesus, ele é o nosso defensor, ele é o nosso advogado por excelência aí diante da lei, diante de qualquer situação. E não parou por aí, né? Não adiantou nada a sua defesa que ele fez ali. Ele foi tido pelos outros companheiros dele como um ignorante. Então, ele não teve sucesso ali, né? Porque ali eram as escrituras se cumprindo. Eram as escrituras se cumprindo. Então, não adiantava ele querer ser o advogado de Jesus naquele momento, o defensor de Jesus naquele momento. E não para por aí, né? Nós vemos que em João, no capítulo 19, versículo 39... nós vamos ver, vamos ler também o 38 lá, quando Jesus morreu, lá no sepultamento de Jesus, o que aconteceu, né? Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu.
Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Ao 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Então nós vemos aqui no 40, está no plural, né? Tomaram, pois, o corpo de Jesus. Então nós entendemos que Nicodemos, além de trazer aquele presente ali, as 100 libras de mirra e aloés, ele também estava juntamente com José de Arimateia, quando diz, tomaram o corpo de Jesus. Então, mais uma vez, Nicodemos estava ali manifestando que ele era um admirador de Jesus e um defensor de Jesus. Mas, como o Ivan diz, nós precisamos mesmo ter o novo, esse tudo se fez novo, não tinha acontecido na vida dele, porque Jesus, ele nos quer como adorador, como eu já disse, ele nos quer por inteiro, não só como admirador, e nós precisamos nascer de novo, e não só presentear Jesus, admirar Jesus, defender Jesus. Ao contrário, é Ele que quer ser o propósito de Jesus para as nossas vidas, é Ele ser o nosso defensor, Ele ser o nosso Salvador e Ele ser aquele que nos presenteia todos os dias, né? Nicodemos levou ali o seu presente e ainda a pergunta continua no ar. Será que ele renunciou e se tornou e deixou as coisas se tornar novas na vida dele? Será que ele se deixou nascer de novo? Porque defender lá no Sinédrio, encontrar com Jesus de noite e dizer que ninguém poderia fazer o que ele fez, depois defender Jesus lá no Sinédrio e depois presentear Jesus, não se pode comparar com a entrega que nós precisamos fazer diante de Jesus e nascer de novo diante dele. Então que nesta tarde nós venhamos aí nos posicionar, né? Nos colocar aí diante do Senhor e rever os nossos conceitos. O que nós temos feito? Nós temos dado lugar, temos renunciado algo que nós precisamos renunciar. Exemplo, Nicodemos precisava renunciar àquela posição dele lá no Sinédrio. Não tinha como ele ser membro do Sinédrio e seguidor de Jesus no mesmo tempo. Uma coisa se opunha à outra. E eu e você hoje, o que nós temos deixado de renunciar para nos tornar um verdadeiro seguidor de Jesus? Para fechar aí, que nosso tempo esgotou, hein? Nosso tempo hoje esgotou mais um pouquinho. Foi mais um pouquinho. Queridos, então vamos ficar aí com essa indagação, né? Esse questionamento aí, esta orientação. A Bíblia não vai dizer acerca do desfecho dessa história, não é? Só vai apresentar esta visão que ele tinha acerca do reino de Deus, mas o desfecho da minha história e o desfecho da sua história ainda pode ser mudado, se precisa de ser mudado, porque ainda nós temos tempo. A questão de Nicodemos já está resolvida. Agora o que precisa de resolver é a minha e a sua história. E apenas gostando do céu, apenas admirando o céu, apenas admirando Deus, apenas admirando as coisas de Deus, ninguém chega no céu. Apenas levando as suas ofertas, apenas fazendo o bem, apenas sendo uma boa pessoa, isso não te capacita para o céu. A orientação da palavra do Senhor aqui é uma só. Te importa nascer de novo. Ou seja, te importa é se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, moldada pelo caráter divino. Fica aí a orientação da palavra do Senhor, porque é isso que nos habilita, né? É isso que agrada a Deus, é isso que nos faz, né?
cumprir o que o Senhor nos mandou, nos tornar uma nova criatura, e só nos tornamos essa nova criatura pelo poder que há em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe. Pai, muito obrigado. Reconheço a tua bondade e a tua graça. Reconheço o teu amor. Reconheço a soberania da tua palavra. E que o Senhor nos abençoe para que a tua palavra possa trazer mudança de vida sobre cada um de nós. Receba gratidão por esse momento e todos quanto estão conosco. Sim, e assim nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.